Vamos lá então, vamos começar, porque vocês sabem que aqui a gente vai sempre direto ao ponto. Eu sei que tá todo mundo na ânsia sobre a janela de transferências do Flamengo, e aí eu vou trazer aqui para vocês o seguinte: há um debate internamente no Flamengo sobre a janela de transferências e as expectativas para essa janela de transferências. O entendimento do BAP, dos seus pares, é o seguinte: o José Botto foi contratado para trazer um perfil de contratações diferente do perfil da gestão Rodolfo Landim. A ordem, ela é clara, é olhar mais para o custo-benefício e romper com aquele perfil de medalhões ou contratações tratadas como previsíveis. Mas o que seria uma contratação previsível? Vou trazer aqui para vocês, por exemplo, contratações como Jorginho e Danilo foram tratadas por essa diretoria como grandes contratações, mas contratações previsíveis, contratações que a gestão Landim faria. E o que a diretoria espera dessa janela de transferências com o José Botto é algo bem a mais que isso. Como eu falei para vocês, custo-benefício e também olhar para o scout principalmente. Não significa que não vem ninguém de peso. A diretoria entende que quer e pode fazer um investimento de peso nessa janela de transferência, trazer pelo menos um jogador de peso, de grande investimento. Mas o Flamengo não quer contratar só um jogador, quer contratar um meio-campista, quer contratar um ponta-esquerda, quer contratar um centroavante e, se confirmar a saída do Wesley, um lateral direito também. Mas a ordem é clara: custo-benefício e scouting. O Flamengo foca nisso, tá? Foca que a diretriz é essa: quebrar os padrões implementados ali pela gestão Rodolfo Landim, pelas contratações que foram feitas pela gestão Rodolfo Landim. De novo, meio-campista, Flamengo quer, ponta esquerda, centroavante. Mas tem o Pedro, tem o Juninho, tem o Gonzalo Plata, que gosta de jogar de falso 9, muitas vezes é colocado como falso 9 pelo Felipe Luiz. Tem, mas a leitura do departamento de futebol, da comissão técnica, é de que precisa trazer um centroavante com as características mais próximas do estilo de jogo do Felipe Luiz. O Juninho não deu essa resposta, né? Apesar do Flamengo tentar, enfim, não quer negociar o Juninho por empréstimo nesse momento. O Flamengo está priorizando manter o Juninho, ou se vier uma proposta de compra realmente, onde o Flamengo possa recuperar o valor. Mas mesmo mantendo o Juninho até aqui, a ideia do Flamengo é essa: trazer um jogador, um atacante que se encaixe mais no estilo do Felipe Luiz, coisa que acabou não acontecendo com o Juninho até aqui, tá? Vamos lá. Carrascal, cara, eu não gosto de mimimi, vocês sabem, tá tudo na mesma, não andou. Aliás, muita gente que cravou que estava tudo certo com o Carrascal, que estava fechado, que isso, que aquilo, ficou de pista, porque a janela acabou de abrir, a gente sabe que não tem nada fechado ainda, né? Vamos ver o que acontece aí amanhã e nos próximos dias, mas por enquanto ainda não. E se a gente tiver qualquer atualização do Carrascal, a gente vai trazer para vocês. Ezequiel Barco. Alguns veículos na Rússia dizem que o Flamengo fará uma nova oferta, vai acenar com uma nova oferta ao Spartak Moscou pelo Barco. Lembrando que eu trouxe aqui para vocês, o Flamengo assinou com 14 milhões de euros e o Spartak Moscou pede 20 milhões de euros, né? Acho muito difícil o Flamengo pagar 20 milhões de euros no Barco, tá? Acho muito difícil mesmo. Vamos acompanhar aí os próximos capítulos. Roma está negociando, né, a compra do Wesley, mas está tentando diminuir os valores, pessoal. O Flamengo já entendeu que não vai vender o Wesley por 30, 35 milhões de euros. O Flamengo já chegou a essa conclusão, que não vai bater nesses valores. Mas o Flamengo quer pelo menos 25 milhões de euros fixos, mais cerca de 4 a 5 milhões de euros em bônus, que possam fazer essa negociação bater, de repente, ali 30 milhões de euros ou pelo menos 27, 28 milhões de euros. Mas a Roma não colocou até agora essa oferta de 25 milhões de euros fixos na mesa do Flamengo. A Roma está trabalhando com 20 milhões de euros, tá? Mais bônus, que aí chegariam em 25 milhões de euros. No momento,
há essa divergência aí em relação a valores e as partes estão negociando. O Wesley quer ir para Roma, o Wesley já deixou claro isso, o staff dele já deixou claro também para o Flamengo, o staff entende que essa proposta de 20 a 25 milhões de euros é muito boa, entende o lado do Flamengo que está tentando aumentar esses valores, vamos ver o que vai acontecer. Mas é desejo sim do Wesley ir para Roma e aí a Roma também sabe que o jogador quer ir para lá, por isso tenta diminuir esses valores e o Flamengo tenta jogar esses valores mais para cima. Matheus Gonçalves, o jovem Matheus Gonçalves fez um desabafo, gente. Ele desabafou depois, né, do jogo do Sub-20 do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Botafogo. Ele fez 2 gols na partida, 2 gols, e no intervalo do jogo, inclusive, ele desabafou, ele disse o seguinte: muita gente acha que quando eu desço para o Sub-20, eu fico chateado, mas a verdade é que isso é um pedido meu. Quando eu não tenho muita oportunidade lá em cima, eu peço para descer, né, para estar jogando, para ter minutos, que é sempre bom para a gente estar preparado, né, para quando chegar a hora de jogar lá em cima. Aí ele falou o seguinte: nos treinamentos todo mundo me elogia, isso é verdade. Eu pude ver os treinamentos dele lá na pré-temporada nos Estados Unidos, ele estava treinando muito bem. Então, só para deixar claro que não é nada disso. Muita gente diz que meu extracampo, que é complicado o extracampo dele, que eu vou mal nos treinos. Aí ele falou assim, então é só para deixar claro que eu vou muito bem nos treinos. Como eu sou mais novo, tenho que dar a minha vida sempre nos treinos lá em cima. Foi a declaração do Matheus Gonçalves que fez esse desabafo aí. Ele, nas entrelinhas, ele disse que tem pouca oportunidade, etc. Então, ele pede para descer, né, para poder estar sempre jogando, enfim. Tem alguns clubes aí de olho no Matheus Gonçalves, consultando o Flamengo, principalmente sobre a possibilidade de empréstimo. Mas o Flamengo está relutando, o Flamengo não quer emprestar o Matheus Gonçalves para clube aqui no Brasil. Só que acontece o seguinte, gente, o Matheus não está com minutagem, não está jogando, ele está se desvalorizando. E aí os clubes lá de fora, que é prioridade do Flamengo vender o Matheus Gonçalves lá para fora, eles acabam não vindo atrás do Matheus Gonçalves ou não demonstrando interesse forte de fazer uma boa proposta, justamente porque o jogador não está em evidência, não está jogando, não está com minutagem. Então o valor dele vai diminuindo. E aí é uma equação que o Flamengo vai precisar resolver. A situação do Matheus Gonçalves. Ele está ali, ele ganha poucas oportunidades, né? O Felipe Luiz, em uma outra entrevista, chegou a falar que ele era anárquico, né, para justificar, por exemplo, a falta de oportunidades em outros momentos, enfim. Então, essa situação do Matheus Gonçalves ela é um pouco complicada. O Grêmio demonstrou interesse recentemente em ter Matheus Gonçalves por empréstimo. No momento, o Flamengo está priorizando uma venda para fora do Brasil, mas também não está chegando. Enfim, enquanto isso, né, o Flamengo está se preparando para esse duelo contra o São Paulo no sábado no Maracanã. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos, casa cheia para esse jogo importante. O Flamengo vai defender a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro e ali perto dele ali tem o Cruzeiro, se não me engano, com os mesmos números de pontos, né? É isso? Mesmo número de pontos? É isso, Cruzeiro com o mesmo número de pontos, mas o Flamengo, nos critérios de desempate, assumiu a liderança, é o líder do Brasileiro e vai defender essa liderança. Como é que vai ser o time? Enfim, vai lembrar que o Flamengo não tem o Gerson, já saiu, Eric Pulgar está lesionado, vai demorar ali pelo menos uns 3 meses para retornar, e aí o Jorginho vai ser o titular como primeiro volante e o De La Cruz deve assumir essa posição, né? O De La Cruz que está recuperado, está 100%, jogou inclusive durante alguns minutos ali contra o Bayern de Munique, né? O De La Cruz assume essa vaga ali, que seria Eric Pulgar e Jorginho, fica o Jorginho de primeiro volante, De La Cruz de segundo volante, e aí o Luiz Araújo e o Arrascaeta. Deve ser assim a formação do Flamengo para esse duelo contra o São Paulo, a formação do meio-campo. E aí, gente, o que vocês acham? O Flamengo precisa buscar a contratação de um jogador para repor a saída do Gerson ou não? Há também esse debate internamente no Flamengo, porque há quem diga o seguinte, que o Gerson, né, jogava
mais com o Felipe Luiz pelo lado direito, pela ponta direita. Felipe Luiz gostava do Gerson na ponta direita e por ali tem o Luiz Araújo e naturalmente o Luiz Araújo assume a posição ali. Então há quem acredite que não existe essa necessidade. Por outro lado, tem gente na diretoria que defende sim a necessidade de trazer mais um volante, um meio-campista ali no estilo Gerson. Vamos ver o que eles vão decidir aí nos próximos dias. A verdade é que a janela abriu, né? 10 de julho, janela aberta, e o Felipe Luiz ainda não tem um reforço. Pelo contrário, teve perdas. Vamos ficar de olho e trazer para vocês qual